E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Louvado seja Deus. Irmãos, nós louvamos a Deus. Nós começamos domingo, não o domingo passado, mas o outro domingo, nesse texto, quando Elias, ele é avisado por Deus de que vai chover. E ele vai até o rei Acabe e fala para Acabe se preparar, subir, porque há ruído de abundante chuva. É interessante que a gente falou aqui que Elias, que não havia nenhum sinal no céu de nuvem, o céu não estava com cara de chuva, e Elias até mandou o moço ir lá olhar, e o moço foi, olhou, e quando ele voltava dizia: não tem nada, não tem nenhum sinal no céu. Até que ele recebeu ordem de Elias para continuar, e ele foi até a 7ª vez, e na 7ª vez ele viu o sinal no céu de uma nuvem, como a palma da mão de um homem. Bem, nós falamos aqui que isso aconteceu nos dias difíceis de Israel. Já há 3 anos e meio não chovia, até por uma profecia do profeta Elias mesmo. Havia fome naquela terra. Estava em crise, vamos assim dizer. Mas Elias sabia que havia uma promessa de Deus agora para a chuva. E Elias confia nessa promessa. E nós falamos que esse período de seca de 3 anos e meio foi como um juízo de Deus sobre Israel, porque o povo de Deus havia se distanciado de Deus, da sua palavra. O povo se idolatrava. O povo perdia o temor a Deus. E Deus envia como um juízo sobre a terra esse período de seca. Só que nós falamos que as misericórdias de Deus se sobressaem ao seu juízo. Não há juízo que dure para sempre, pelo menos aqui não. Não há dor que dure para sempre aqui. Não há sofrimento que dure para sempre. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, nós falamos isso. As misericórdias de Deus não têm fim. Deus é misericordioso. Então chegou um tempo em que Deus disse: vou parar com esse, vamos dizer assim, com esse castigo, com esse juízo sobre Israel. E falou com Elias que ia chover. E aí ninguém acreditava que iria chover daquela forma. Da maneira que estava o céu, o tempo, não se esperava chuva tão cedo naquele lugar. Mas Elias, confiante na promessa do Senhor, ele toma algumas atitudes. E primeiro ele vai falar para o rei. E ele diz para o rei que vai chover. Elias diz talvez para o homem mais incrédulo daquela terra: se prepare que vai chover. Elias não procura a pessoa mais piedosa. Ele vai diretamente ao mais incrédulo dizer para ele que vai chover.
Diferentemente, muitas vezes, de nós, irmãos. Nós, às vezes, olhamos que parece que há pessoas que são mais difíceis para, digamos assim, para comunicar com elas o Evangelho. E se depender de nós, a gente parece que procura as pessoas mais fáceis. Ou não é assim? Parece que as pessoas que são mais atenciosas... Dá um exemplo, se a pessoa vier para a igreja, a gente quer logo evangelizá-la. Já ela vindo na igreja, ela está sendo evangelizada. Mas se a pessoa vem para a igreja, a gente já quer falar com ela, aconselhar ela no meio do caminho. Quando passar por ela outro dia, dizer para ela, olha, é uma bênção, Jesus, maravilha, céu, perdão, salvação. A gente quer logo falar para as pessoas. Mas quanto mais a pessoa que a gente sabe que é dura, a gente acha que é mais difícil. Ou seja, a gente parece que procura sempre os mais fáceis para anunciar as coisas de Deus. Já pensou? Elias procura talvez o mais difícil. Por quê? Primeiro porque Acabe era incrédulo. E Acabe era um rei. E não era bom, era um rei má. E não gostava de Elias. A mulher dele queria matar tudo que era profeta. Mandou matar profetas. Matou muitos profetas. É justamente a essas pessoas que Elias vai falar. Talvez a palavra de Deus queira nos ensinar através da vida de Elias que nós não podemos desistir por causa da cara feia ou da dureza de alguém. Nós temos que acreditar que é as pessoas talvez mais difíceis que Deus nos usará, porque a glória e o poder dele, o poder de transformação está em Deus, não em nós. A gente às vezes parece que pensa que a gente vai convencer as pessoas. Ou não é assim? Se a gente começar a falar para alguém, a pessoa sair assim, bem atenciosa, a gente acha que a gente foi muito convincente. A gente não imagina como Deus trabalhou na vida daquela pessoa. A gente pensa logo que a gente conseguiu, de alguma forma, persuadir. Foi a gente que teve uma certa influência. Mas todo o poder para transformar, para operar mudanças e transformações está em Deus. E a gente precisa confiar mais nele, confiar no Senhor. Se você viver realmente com uma vida de temor a Deus, se você viver em obediência a Deus, pode crer que por mais que não pareça, mas Deus estará manifestando o poder dele através da sua vida para pessoas que você nem percebe. Deus vai estar falando a corações, Deus estará falando a pessoas que você talvez nem perceba, através do testemunho de vida, através do seu viver. Talvez a vida de Elias seja para nos encorajar a confiar mais no Senhor. Se é Deus que faz a obra, se é Deus que transforma, se é de Deus o poder, então a gente tem que crer que o Senhor está conosco quando nós abrimos a nossa boca para falar das suas maravilhas. Quando nós nos dirigirmos a alguém, Deus já estará na frente, trabalhando para que a honra, para que a glória seja dele. Até porque se a gente falar de Deus para alguém, irmão, imagina, se você falar de alguém, se você falar de Deus para alguma pessoa e essa pessoa for desrespeitosa, ela estará desrespeitando a quem? A Deus. Se você pregar o evangelho da salvação para alguém e a pessoa rejeita, ela estará rejeitando a quem? A Deus. Então quando você vai, você tem que ir no nome do Senhor, crer que o Senhor está na sua frente, e que se é Ele quem faz, e se Ele quer fazer, Ele o fará. Você não vai fazer mais nada do que, mais nada do que Deus possa fazer. Você vai fazer o que é para você fazer, mas o que é para Deus fazer, Ele fará. O nome dEle é que deve ser glorificado. Elias acreditou nas promessas de Deus. Ele vai para Acabe, Acabe pode ser incrédulo, mas Deus é fiel, Elias sabe disso. Então Elias chega para Acabe e diz: monta no teu cavalo, prepara, vai embora, porque vai chover. Acabe pode olhar para Elias e rir de Elias, dizer: eu não acredito nisso.
Mas Elias acredita na promessa, porque ele sabe que Deus é fiel. Para a gente não continuar nisso que a gente já falou tanto aqui, de confiar na promessa, nós falamos também do símbolo, dessa simbologia que há nesse momento, quando Elias diz para o jovem: vai olhar lá para a banda do mar, olha para o céu. Ele olha, volta para Elias e diz: não tem nada. Aí Elias diz: vai lá. E ele vai por 7 vezes, e a 7ª vez ele vê a nuvem como a palma da mão de um homem. Esse símbolo, a 7ª vez, se repete na Bíblia. E nós falamos aqui que quando Deus deu vitória a Israel, quando estava na caminhada pelo deserto para chegar na terra prometida, quando Deus deu vitória a Israel sobre Jericó, ele mandou que eles dessem 7 voltas. Dessem 7 voltas os muros de Jericó, em volta dos muros de Jericó. Na verdade não foi 7, foram 13 voltas, porque foram 7 dias. Eles rodearam no primeiro dia, no segundo dia deram outra volta, no terceiro dia outra. 6 dias deram 6 voltas. Quando chegou no 7º dia, eles deram 7 voltas. Mas foi depois da 7ª volta que os muros caíram. Eles podiam ter dado só uma volta, eles deram uma volta, não aconteceu nada. A segunda, mas a ordem de Deus, através de Josué, o sucessor de Moisés, era que o povo desse mais outra volta. E o povo dava outra volta, 3, 4, não aconteceu nada, mas a ordem era: dê outra volta. Deram a 5ª, 6ª volta, mas havia uma ordem: deem volta novamente. E eles deram a 7ª volta e os muros caíram. É maravilhoso saber que, como Elias, ele tinha noção como Deus opera no meio do seu povo. E nós temos que, como Elias, irmãos, acreditar no Deus que nós servimos e na fidelidade desse Deus. Talvez no coração de Elias tivesse a certeza de que Deus é o Deus que opera. E na memória de Elias estava que Deus tem maneiras de agir e tem tempo para Ele agir, e Ele age de forma soberana, e o nosso dever, a nossa obrigação é apenas obedecer a ordem desse Deus. Elias disse: Deus disse que vai derramar chuva, então Ele vai derramar chuva. Se Ele disse que vai chover, eu estou esperando muita chuva nessa terra, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Aquele que sai semeando com lágrimas, ele vai colher com alegria. Elias tinha, talvez na sua memória, um dia Deus usou um profeta, Josué, o sucessor de Moisés, e ele disse ao povo que o povo rodeasse o muro, e o povo fez, porque Deus havia prometido que os muros iam cair. E o povo rodeou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até 7, para o muro cair. O Deus que foi com Josué é o Deus que é comigo hoje, pensou Elias. E aí quando o moço volta e diz para Elias: não tem nenhum sinal no céu, Elias diz: mas vá novamente. E ele vai uma vez, vai 2, 3, 4, 5, 6, as 7 vezes ele vai. E aí quando ele volta, já volta com outra resposta: olha, homem de Deus, eu vejo uma nuvem no céu, é como a palma da mão de um homem. Elias diz: então agora vá, insista com Acabe, diga ao rei que apresse, que monte na sua carruagem, que corra para Jezreel, porque senão ele vai ser apanhado pela chuva. Assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com Elias, Deus é conosco. Ou seja, Elias nos ensina, irmãos, que nós não vivemos
O cristão, ele não vive de saudosismo, não. Ele não vive de saudosismo. Ele não vive só das lembranças do passado. Eu não sei, mas talvez alguém aqui, se não tem na sua família, mas já ouviu alguém dizer da sua família: minha mãe orava, viu? Minha mãe orava. Outro vai dizer: minha tia orou tanto por mim, falou tanto do amor de Deus para mim. É sempre assim. Uma outra coisa que alguém sempre diz assim deixa eu lembrar agora. Sim, é assim. Às vezes até eu lembro disso também. Não gosto muito de ficar lembrando para não entrar nesse saudosismo, mas dizendo, as igrejas de primeira, antigamente, as igrejas não era com as estruturas que tem hoje, não sei o quê, mas era um povo mais crente. Era um povo mais crente. E se a gente pensar e for analisar mesmo, aparentemente era mesmo, era um povo mais crente do que os de hoje. Não é? Quando eu lembro, por exemplo, da irmã Fia, o nome dessa senhora, era o apelido dela, eu só conheci pela irmã Fia, é a mãe daquele galego presbítero Ronaldo, que está dirigindo na congregação pentecostal, aqui perto de casa, a congregação que eu dirigi. A mãe do presbítero Ronaldo. A mãe do presbítero Ronaldo, a gente via essa mulher, era uma vez no mês, quando ela vinha na igreja, uma vez no mês, na igreja, lá em Amaragi, na igreja na cidade. Não tinha igreja onde ela morava lá no Engenho. Hoje tem uma congregação que o filho dela era o dirigente, e hoje ele está dirigindo a igreja aqui. Hoje tem uma igreja lá cheia de crente. Mas não tinha uma congregação. Quando se fazia um culto, era na casa de uma pessoa uma vez perdida. Na casa dela, não. Porque na casa dela não entrava, ninguém fazia culto lá, não. Irmã Fia vinha para a igreja e todo mundo sabia da história da irmã Fia. Quando dava a oportunidade da irmã Fia, que a irmã Fia chegava lá na frente, era aquela mulher que já falava com a voz de uma mulher gastada. Não era idosa, mas mulher que ajudava o marido, trabalhava no campo, criou os filhos lá, no sítio, tinha muitos filhos. Mas a gente percebia que era uma mulher sofredora. Mas era uma crente. Quando chegava na frente para falar, era aquela mulher que demonstrava satisfação e temor a Deus. E o pastor, às vezes, no culto de Santa Ceia, fazia questão, a igreja cheia, de dar oportunidade à irmã Fia. Ela cantava um hino que a igreja chorava. E muita gente não sabia do resultado daquela vinda da irmã Fia à igreja. Terminava o culto, a irmã Fia ia para casa. Quando chegava em casa, ia muitos irmãos do Engenho, vinha alguns irmãos, tinha um irmão que eu não lembro mais o nome, já partiu para a eternidade, e vinha a esposa, vinha vários irmãos lá daquele engenho, e quando chegava lá, todo mundo ia para sua casa. Ela morava numa parte do caminho, eu fui várias vezes para a congregação lá, passava na frente da casa dela, e lá onde foi feita a congregação, construíram o templo, era onde morava um irmão que a gente fazia culto na casa desse irmão, passava-se da casa dela. Quando chegava na casa dela, todo mundo se despedia, a parte da sua irmã Fia, ia todo mundo embora. Isso lá o quê? Depois de 11 horas da noite, porque de Amaragi para lá é mais de hora a pé. É mais de hora a pé. No inverno, minha irmã, Sandra, encostada a mim, ela nunca foi para um culto lá. No inverno, ela nunca foi para um culto lá para não levar uma queda indo na ladeira e voltando na ladeira. Ou ladeira longa, escorregadia, lama no inverno. Todo culto que a minha irmã foi, levava queda no caminho. Isso sem contar que os homens caíam também, viu? Pense numa estrada terrível. Irmã Fia vinha de lá, de inverno, verão, vinha na ceia com esses irmãos. Todo mundo embora, irmã Fia ia para a casa dela. O caminho, a casa dela, da estrada para a casa dela, era mais próximo daqui do que daqui ali na rua. O que acontecia? Todo mundo ia embora, irmã Fia chegava na porta de casa. Batia na porta. O marido dela dizia: vá dormir na casa do pastor, vá dormir na igreja. Podia estar chovendo ou estiado. Irmã Fia passava a noite lá de fora de casa. E nunca desistiu de ser crente. Nunca desistiu de ser crente. É
claro que naquela época, não é novidade de hoje não, porque alguém vai dizer assim, hoje só precisa um crente fazer uma irmã ver a outra com a cara feia, se a irmã chegar na igreja e falar não falou com ela, diz que a irmã está com raiva dela, no outro dia não quer ir para a igreja. Não, isso já acontecia naquele tempo também. Naquele tempo também tinha crente que qualquer coisa deixava de vir para a igreja, também já tinha. Então, como tinha crente assim firme naqueles dias, tem crente firme hoje, eu creio nisso. Então, não vivamos de saudosismo, vivamos de fé nas promessas do Senhor. Elias pensou, Deus foi com Josué, deu 7 voltas, o muro caiu, eu vou esperar 7 vezes para ver se essa chuva vem. E esperou a 7ª vez, a 7ª ida do moço subindo lá em cima da pedra, para olhar para o céu e ver o sinal da chuva. Ele esperou. Eu sei que Deus vai fazer hoje. Então, não pensemos, minha mãe orava. Seja você uma mulher de oração, seja você uma pessoa de fé, seja você uma pessoa que acredita. Minha mãe não desistiu. Então aprenda, não desista, o Deus dela é o mesmo seu Deus hoje. Deus está vivo da mesma maneira que esteve naqueles dias. Deus opera com o mesmo poder. Não precisa aumentar mais nada. Ele é Deus e completo. Ele é pleno. Precisamos confiar no Senhor. Às vezes a pessoa diz assim, tem um pastor que ele disse assim, que tem gente que diz assim, eu queria ter 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Aí esse pastor diz assim, Deus me livre. Tá pensando que ninguém ia aguentar tu com 18 anos com tua cabeça? Ninguém aguenta não. 18 anos é cabeça para quem tem 18 anos e não queira botar 50, 60 anos na cabeça não. Não, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 18 anos. Você não ia ter amigo, você não ia ter ninguém próximo de você, ninguém ia suportar você. Você é para a sua fase, é para a sua idade e acabou. Não pense em voltar no tempo não. Sirva a Deus e viva para Deus agora, como você está. Então a gente às vezes fica pensando, como Deus usou fulano, como Deus usou Beltrano. Lembram daquele moço, eu não vou lembrar o nome dele agora, que eu citei aqui, que ele tinha um orfanato, né, que pegava crianças e acolhia crianças, e ele colocou no seu coração, ele decidiu no seu coração nunca pedir dinheiro a ninguém. E chegou uma noite e não tinha pão, não tinha nada para dar no dia seguinte para as crianças, mais de 100 crianças no seu orfanato. Ele dobrou os joelhos e foi orar a Deus. E disse, Senhor, eu sempre disse que eu não vou pedir nada a ninguém, porque eu confio no Senhor, não vou pedir dinheiro a ninguém para alimentar as crianças. O Senhor me deu essa missão de cuidar dessas crianças, de criar esses orfanatos, de adotar essas crianças. Eu creio que o Senhor cuidará delas. E foi dormir de madrugada, o caminhão quebrou na frente do orfanato. E o motorista do caminhão chamou na porta do orfanato e disse, eu não tenho o que fazer, o caminhão está quebrado aí. O caminhão está cheio de pão e leite. E ofereceu para o orfanato pão e leite e tinha comida suficiente. Esse homem estava com 70 anos, orou a Deus e disse assim, Senhor, eu não tenho mais idade. Eu não tenho mais pique não. Eu já vivi muito. Para mim, eu já estou na fase para fazer as coisas do Evangelho, eu já estou para me aposentar, eu me aposento. Agora, o Senhor é o meu Deus. Eu morri para mim mesmo, eu vivo para o Senhor. Se há mais alguma coisa que o Senhor quer que eu faça, então, Senhor, me usa. E ele pastoreava uma igreja há 40 anos. Já fazia 40 anos que ele pastoreava uma igreja. Aí ele agora tinha um pastor confiável e para deixar à frente da igreja, tomando conta da igreja, ele disse, Senhor, eu tenho um pastor para tomar conta da igreja. Tinha equipe de presbíteros para trabalhar no ministério. Tinha pessoas para tomar conta dos 5 orfanatos que ele tinha ou mais, que ele coordenava. Ele disse, eu tenho gente confiável para tomar conta dos orfanatos, Senhor, agora basta. Mas se tem alguma coisa para fazer ainda, então o Senhor me mostre. E o Senhor mostrou a ele.
dos 70 anos até 87 anos, 17 anos, ele andou por mais de 40 países pregando o evangelho, levando a mensagem. Igrejas foram abertas, pessoas foram incentivadas a se tornar missionários, pregadores do evangelho do Senhor. E quando foi um dia um repórter cristão foi fazer uma entrevista com ele, porque ia fazer um documentário da vida dele, e foi fazer uma entrevista com ele, perguntou a ele onde é que estava, né, qual o segredo da vida dele para com 87 anos ele já ter, e nesses 87, com 87 anos, em 17 ele andou por mais de 42 países, fez missões em muitos países e tomou conta de uma igreja por 40 anos, deixou orfanatos com pessoas tomando conta. Aí perguntou ele qual era o segredo. Aí ele disse assim: o segredo é que há muitos anos atrás eu morri e Cristo vive em mim. Então, a gente, irmãos, enquanto a gente estiver aqui, a gente nós morremos para nós mesmos. O crente ele tem que morrer para o mundo, então ele tem que acreditar cada vez mais no seu Deus. Ele tem que crer cada vez mais que Deus quer e que Deus pode usá-lo. Ele tem que acreditar no poder do Senhor sobre a sua vida. Então, Elias creu e Deus, na 7ª vez, mostrou o sinal no céu. E aí nós falamos ainda aqui que sabemos que Deus é poderoso, sabemos que Deus é fiel para cumprir as promessas, mas diante de tudo isso, o que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? E Elias nos ensina. A gente sabe que Deus é poderoso. A gente sabe que Deus vai cumprir as promessas. Elias tem tanta certeza disso que vai e fala talvez para a pessoa mais incrédula do reino, que é o rei. E diz para ele: olha, te prepara porque vai chover nessa terra. Elias tem tanta certeza que fala para o homem mais incrédulo que vai chover. Então, mesmo que a gente tenha tanta certeza que Deus está no negócio, como se diz por aí, tendo tanta certeza que Deus está agindo, tendo tanta certeza que Deus vai nos dar vitória, tendo tanta certeza que para Deus esse problema tem solução, essa luta vai ter fim, com tanta certeza que a gente tem disso, o que a gente deve fazer? Elias nos ensina: orar. Mesmo sabendo que Deus é fiel, mesmo sabendo que Deus vai fazer, Elias vai para o monte, dobra os joelhos e ora. E nós falamos porque a oração é a ferramenta que nós temos para combater as armadilhas do inimigo que querem trazer incredulidade sobre a nossa vida, porque o tempo é nosso adversário. O tempo, Deus tem o seu tempo, Deus age no seu tempo, mas tempo para nós é um problema. A gente, quando começa a orar a Deus por alguma coisa e o tempo vai passando e a tendência é vir o desânimo, é a gente até se convencer: não se converte não, já orei tanto, né, pelo meu parente, pelo meu marido, minha mãe, minha irmã, meu pai, minha mãe, já orei tanto, se converte não, vai não. A tendência é essa, a gente até se empolga quando escuta o testemunho de um irmão, de alguém da igreja, que Deus transformou a família, a gente pensa: amém, amém, vai ser comigo. Depois o tempo vai passando, a gente vai vendo a dureza do coração, o inimigo vai trabalhando para a gente desanimar. A oração é o que nos mantém acesos. A oração é quem faz a gente vencer a ansiedade que vem como consequência do tempo. É com a oração que a gente vence as respostas desse mundo incrédulo, dizendo assim: é difícil, está difícil, não vai dar tempo, não vai acontecer. É com a oração que a gente consegue vencer. A gente falou, a oração é um jeito de pedir a Deus que faça o que precisa ser feito. Ou melhor, não é um jeito de pedir a Deus, para pedir a Deus que Ele faça o que precisa ser feito, mas é o jeito de deixar Deus tratar o nosso coração.
para que esse coração aprenda a aguardar a resposta do Senhor. Aí lembram que eu falei aqui naquele domingo que Lutero um dia acordou de manhã, Lutero, o reformador, Lutero acordou de manhã, naquele dia ele estava com tanta coisa para fazer, ele disse: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que hoje eu não posso orar menos do que 3 horas. E nós falamos, e eu falei que nós às vezes temos muita coisa para fazer que não dá tempo para orar, né? Ele disse: quantas mais coisas eu tenho para fazer, mas eu preciso orar, porque eu tenho problemas para ser resolvidos e eu preciso da ajuda do meu Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso pedir a Deus. Uma outra coisa é que Elias nos ensina, mesmo que a gente saiba que é Deus que Deus responde oração, que Deus tem todo o poder, que a promessa de Deus e Ele cumpre essas promessas, eu oro, mas eu também tenho que ter perseverança. Elias pede a Deus, Elias ora a Deus, Elias vai clamar a Deus, vai suplicar a Deus, mesmo sabendo que Deus é quem vai fazer e que Deus vai fazer, mas ele vai orar. Mas Elias pede àquele servo dele: vá lá. O rapaz sobe o morro, chega lá em cima da montanha, olha e volta de: meu filho, tem nada não, meu senhor, nada. Ele faz o quê? Senta aí. Não, ele diz: vá de novo. Ele é perseverante, ele é persistente. É como se ele dissesse assim: a chuva vai chegar, mas eu tenho que ser persistente até que ela chegue. Deus vai responder, mas eu tenho que estar pronto até que Ele responda. Deus tem resposta, mas eu tenho que dar a 7ª volta. Eu não posso parar, eu tenho que persistir. Após a 7ª volta, ao redor do muro, após a 7ª subida desse moço lá no monte, veio a resposta do Senhor. Naamã, o leproso, depois de Elias, vem Eliseu, o servo de Elias, que se torna profeta também, e Naamã, aquele comandante do rei da Síria, que é leproso, vai procurar o profeta para ser curado, e o profeta diz: vá lá no Jordão e mergulhe lá 7 vezes. E ele mergulhou 7 vezes. Após o 7º mergulho foi que ele ficou limpo. Nós não sabemos quando será a nossa 7ª volta. Nós não sabemos quando será a nossa 7ª subida àquele monte. Nós não sabemos quando será o nosso 7º mergulho. Mas o que nós sabemos com Elias é que nós precisamos perseverar. Nós não podemos desistir. E para nós encerrarmos, uma outra coisa que Elias nos ensina é que mesmo que a gente saiba que Deus é quem responde, que Deus tem todo o poder, mesmo que a gente tenha orado, mesmo que a gente persevere, nós precisamos do preparo. Nós precisamos nos preparar para o milagre. A namorada, a noiva lá, ela sabe que o noivo diz: eu vou aí passar na sua casa, hoje à noite vou lhe pegar. O que ela faz? Ela se prepara, ela se arruma com antecedência para ele chegar. Ele disse que vai, e ela está esperando que ele vai chegar. Quando Elias viu, quando o moço disse para Elias: há uma nuvem no céu, como a palma da mão do homem, ele disse ao moço: vá, Acabe, diga para ele que ele aparelhe o carro e desça. Disse ele, foi isso que Elias disse: olha, vai lá, sobe e diz a Acabe que ele aparelhe os seus carros, que ele apronte os seus carros, que ele prepare os seus carros, que ele agilize, organize-se, porque vai vir chuva, senão a chuva vai apanhá-lo. Mas nós falamos aqui que Acabe era incrédulo. E o incrédulo, diferente daquele que tem fé nas promessas de Deus, ele tem algo que imita a fé, mas não é fé. Se chama-se teimosia.
é teimoso. Ele não usa a fé, ele é apenas teimoso. Quando o profeta diz para ele: olha, você tem que... diga a Acabe que ele aparelhe os carros, que ele prepare os seus carros e vá embora, que vai chover. Mas o teimoso, ele não confia em Deus. Ele insiste com Deus. Ele tem medo que Deus não aprove aquilo que ele quer fazer. Ele tem medo que Deus não abençoe aquilo que ele está para fazer. Ele tem medo que aquilo que ele imaginava fazer, né, não funcione como ele esperava. E a falta de fé é um atraso, irmão, na vida da pessoa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas que usam a fé, elas estão à frente. As pessoas que andam por fé, elas vão adiante. As pessoas que usam a fé, que vivem por fé, elas avançam. E a diferença está aí. Elias disse assim para o moço: diga a Acabe que ele apronte os cavalos e vá. Que ele aparelhe os cavalos, os seus carros e vá, porque vai chover. O moço vai e avisa a Acabe. Acabe vai preparar os cavalos, mas lembra que ele não é uma pessoa de fé. Ele é apenas teimoso, ele é incrédulo. Ele vai preparar o carro dele para ir embora para Jezreel, onde há a casa do rei, a casa dele. E é perto, não é longe não. Mas a Bíblia diz que depois que Elias manda Acabe aprontar os carros e ir, ele vai num carruagem com cavalos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Elias. A Bíblia diz: a mão do Senhor estava sobre Elias. O Espírito de Deus vem sobre Elias. Ele cinge os lombos e ele vai correndo. Enquanto Acabe vai de carros e cavalos, Elias foi a pé. Elias disse para ele apressasse. Elias mandou o moço dizer que ele se preparasse porque ia chover. Mas o homem não era de fé, e a falta de fé é um atraso. E o texto diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Quando Acabe chegou em Jezreel, Elias estava vindo ao seu encontro, porque Elias chegou na frente, porque era um homem de fé. Quem vai sendo conduzido pelo Espírito de Deus vai chegar na frente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Se a gente não usar a fé, se nós não obedecermos a Deus, nós vamos batalhar por muito mais tempo por alguma coisa que é fruto da incredulidade, do que Deus demoraria para dar a cada um de nós por resposta à nossa oração. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, Senhor. Nós te celebramos, nós te adoramos pelo que és, pelo que tens feito, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela vida de Elias e pelo seu testemunho e ensino para a nossa vida. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão como Israel sobre juízo nesses dias, porque se afastaram da tua palavra, se afastaram de ti. E que, ó Deus, venha um tempo de misericórdia do Senhor, essa misericórdia que não tem fim.
E que essa misericórdia alcance, ó Deus, aquele que está em juízo hoje, em sofrimento hoje. E que, ó Deus, venha promessas. E que, ó Deus, essa promessa traga esperança ao coração. Para que, ó Deus, vejamos e tomemos as mesmas atitudes de Elias. De orar, de perseverar. E de, ó Deus, se preparar para viver o milagre do Senhor, para viver o tempo da resposta do Senhor na nossa vida. Deus amado, aqueles que nos acompanham, que acompanham a mensagem, acompanharam durante parte deste culto a Deus, através, ó Deus, do Facebook, e acompanharão também agora depois pelo YouTube. Ó Deus, que possam viver tempos de renovação no Senhor em nome de Jesus, como Israel nos dias de Elias. Que, ó Deus, aqueles que estão esperando, orando, confiando, perseverando, possam ouvir, ó Deus, que há sinal como a palma da mão de um homem, mas há sinal de que virá a abundância do Senhor sobre a vida, sobre a família. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza como conduziu Elias, que não foi direcionado às pessoas mais piedosas e tementes, mas ao mais duro, como o incrédulo rei Acabe. Que o Senhor nos direcione como o Senhor quer e nos use como o Senhor quer, para a glória do seu nome, Senhor. Oramos ainda, Deus, para que o Senhor abrevie os dias dessa pandemia, não somente no nosso país, na nossa nação, mas no mundo. Que nós possamos ver, ó Deus, um novo tempo nessa terra. Enquanto aqui estivermos, que nós possamos provar ainda de dias melhores, uma promessa da Tua palavra. Mas que a nossa esperança maior esteja no reino eterno, esteja no Senhor Jesus, nas Suas promessas, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, meu Deus. Que o tempo, ó Deus, não traga a ansiedade e o desânimo ao coração, mas que quando, ó Deus, essa ansiedade e esse desânimo vier, ele seja confrontado, ó Deus, com o coração em oração, fervoroso e perseverante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos por aqueles que estão enfermos, em casa ou aqui, meu Pai. Estenda as Tuas mãos e faz um milagre. Em nome de Jesus nós oramos. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Pai, Jesus, que Deus abençoe a todos.